Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram, barbearia.bonifácio. Meu nome é Lucas Bonifácio, sou CEO da Barbearia Bonifácio. E como de praxe, nós não estamos aqui para falar de barbearia, tá? O assunto hoje e sempre será você. É você que está aí do outro lado me ouvindo. Como anda a sua intimidade com Deus? Como anda você e Deus, sabe? Esses dias eu estava refletindo e conversando com a minha esposa a respeito de como Deus ele nos apresenta os seus projetos. E para minha surpresa, eu cheguei à conclusão de que os projetos de Deus, eles nunca vão se encaixar dentro do meu orçamento. Eu não sei se foi assim com você também, sabe? Deus, ele sempre vai mostrar projetos maiores, projetos grandiosos, projetos grandes, que não cabem no nosso orçamento. Porque a visão dele é uma visão muito mais alta, é uma visão muito mais ampla. A visão dele, a perspectiva dele é algo muito mais grandioso do que nós podemos imaginar. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Isso significa que a sua mente ela não consegue calcular o tamanho da grandiosidade dos sonhos de Deus para você. A sua mente ela não consegue revelar o tamanho dos projetos de Deus para a sua vida. E sabe, só para contextualizar tudo que eu estou falando aqui para você hoje, a Bíblia conta lá no livro de Gênesis 15, verso 5, diz assim, ó. E levou-o para fora da tenda e disse-lhe, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Vamos lá, pessoal. Deixa eu contextualizar para você em que momento isso aconteceu. Abraão, a Bíblia fala que Abraão teve uma revelação, ele teve um sonho, ele teve uma visão de Deus. E nessa visão, Deus começa a contar para Abraão, né, que Abraão ele podia acalmar o seu coração, que o herdeiro dele não seria um herdeiro vindo de uma outra pessoa, mas o herdeiro dele seria alguém vinda da sua própria geração, seria o filho dele, sabe? E eu imagino que no coração de Abraão pensou, poxa, mas eu sou velho, eu sou alguém que estou na velhice, como assim eu vou ter condições de gerar um filho? A minha esposa também é velha. Como é que eu vou conseguir gerar uma criança? Sabe? E aí Deus ele se apresenta a Abraão em forma de uma visão. E aí Deus ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, vem cá, deixa eu tirar você da sua tenda. Vamos sair. A Bíblia conta no livro de Gênesis que Abraão ele é levado para fora da sua tenda. Ou seja, Abraão ele é levado para fora da sua tenda. Isso nos fala que Deus, quando Ele quer nos mostrar coisas grandes, Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Sempre que Deus quiser mostrar algo grande para os seus filhos, sempre que Deus quiser mostrar algo que não cabe dentro da nossa realidade, acredite, Ele vai mover você para fora da sua zona de conforto. Ele vai mover você para fora daquela sua zona de controle. Porque imagina comigo, Abraão ele estava dentro de sua própria tenda. E lá ele podia ter controle de onde estavam os seus móveis, de onde estavam os seus utensílios, onde estavam as suas coisas. E Deus, de forma prática, ele tira Abraão de dentro da sua tenda. Então, a revelação de Deus para conosco, ela sempre vai começar dessa forma. Deus sempre vai nos mover para ambientes
onde nós não temos controle. Deus sempre vai te mover para ambientes onde você não vai ter o controle daquilo que ele vai te mostrar. E aí, olha só a sacada de Deus. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, faz o seguinte agora. Conte as estrelas no céu. Conte as estrelas no céu, se é que você pode. Para você que chegou agora na live, eu tô lendo aqui o livro de Gênesis, tá? Gênesis 15:5, tá? Quando Deus ele fala com Abraão e mostra os seus projetos a Abraão. Então, Abraão, olha para o céu e começa a contar as estrelas, se é que você é capaz de contá-las. E Abraão, eu imagino que Abraão ele levanta a sua visão e começa a contar as estrelas. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Existem hoje, na minha perspectiva, existem dois modos de enxergarmos a vida, de enxergarmos o nosso ambiente, sabe? Existe a forma humana, a minha forma, e existe a forma de Deus. Sabe, na minha forma de enxergar, eu vou sempre enxergar a coisa no modelo horizontal. Eu vou sempre enxergar a coisa no modelo horizontal. E você já tentou enxergar alguma coisa de forma horizontal? Você vai acompanhar o navio, ele vai navegar, vai navegar, até que vai chegar numa determinada distância que você não vai conseguir mais enxergá-lo. Porque a nossa visão ela é limitada. Então a nossa visão ela tem um campo limitado de alcance. A nossa visão ela tem um campo limitadíssimo de alcance. Agora existe uma outra forma de enxergar as coisas, da forma vertical, da forma de Deus, na forma que Deus olha as coisas. E deixa eu te contar um negócio. Deus ele é especialista em enxergar aquilo que eu e você não enxergamos. Deus ele é especialista em enxergar ambientes, enxergar situações que eu e você não enxergamos, querido. Então Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, olha para cima, conta as estrelas, se é que você consegue contá-las, se é que você pode contá-las. Conta essas estrelas aí, Abraão. E eu imagino que Abraão, num determinado momento, deve ter se cansado e ele disse: Abraão, você não vai conseguir contar. Mas deixa eu te contar um negócio. É dessa forma que eu enxergo a geração que vai nascer através da sua vida, Abraão. É nesse volume de tamanho que eu enxergo que eu tenho os projetos para a sua vida. Então observa, querido, no modelo horizontal do homem, nós temos uma limitação. No modelo vertical, nós não somos limitados. Nós não somos limitados. Quando decidimos enxergar aquilo que Deus vê a nosso respeito, nós podemos derrubar gigantes. E eu estou muito feliz de verdade, pessoal. Porque essa é a segunda live do projeto Desafiando Gigantes. Essa é a nossa segunda live do projeto Desafiando Gigantes. Sabe? Nós estamos aqui para transbordarmos na vida de vocês. E eu estou muito feliz porque tem algumas pessoas novas chegando aqui. Minha amiga Zane. Zane, seja muito bem-vinda. Meu amigo Alex. Sejam muito bem-vindos. Queridos, de que forma você tem enxergado o ambiente à sua volta? De que forma você tem enxergado as adversidades, os problemas que se levantam à sua volta? Como você tem decidido enxergar isso tudo? Como você tem decidido enxergar as coisas que acontecem à sua volta? Será que você tem levado simplesmente uma vida reativa? Ou seja, uma vida que só reage às coisas? Ou você tem sido aquela pessoa que produz oportunidades? Ou você tem sido aquela pessoa que gera oportunidades? É a pergunta que eu queria te fazer nessa noite. Porque dependendo da forma como você decide olhar para as coisas, querido, elas vão... você vai ter um nível de resultado, você vai ter um nível de resposta em sua vida. A partir do momento que você decide olhar ao seu redor, olhar para as coisas com o mesmo olhar que Deus vê,
e não com o olhar do homem, você aprende a galgar novos degraus e novos níveis de vida. Você aprende a caminhar com uma outra perspectiva de vida. Então essa é a pergunta que eu queria trazer para você nessa noite. Sabe, nós não precisamos entender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nós não precisamos ter resposta de tudo o que acontece à nossa volta, até porque o próprio Cristo ele falou lá em João 13:9. Diz assim, ó: respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderão. Então assim, ó, hoje nós não temos o controle absoluto do entendimento do que está acontecendo. Mas amanhã nós teremos consciência, então isso aconteceu porque Deus queria me dar um livramento, então isso aconteceu porque Deus queria gerar essa porta, então isso aconteceu porque Deus queria me gerar uma oportunidade, então isso aconteceu porque Deus queria me transformar numa nova pessoa, porque Deus queria gerar dentro de mim uma nova perspectiva de vida. Então eu quero convidar você, eu quero em nome de Jesus, qual é a palavra correta? Eu quero provocar você nessa noite a mudar a sua perspectiva de visão. A permitir que o Senhor, ele te revele os segredos escondidos no seu coração. A permitir que o Senhor, ele revele o que está escondido no coração dele para você. Eu quero que você nessa noite, você procure orar antes de dormir e pergunte a Deus: Senhor, qual é a forma que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me enxerga? Como é que eu posso transbordar? Como é que eu posso avançar dentro daquilo que o Senhor sonhou para minha vida? Como é que eu consigo avançar dentro daquilo que o Senhor tem como uma realidade para minha vida e não dentro da realidade que pintaram sobre a minha história? Porque eu quero dizer algo para você, eu quero trazer agora uma denúncia. O inimigo, ele com certeza enxergou o seu futuro. Ele pode não ter visto exatamente com clareza, mas ele viu que algo estava sendo preparado para você. Ele entendeu que algo grandioso estava sendo preparado para a sua vida. E aí o que ele faz? Na sua infância ele trabalha, na sua adolescência ele trabalha, na sua juventude ele trabalha para que hoje você pudesse ter a cabeça limitada que hoje você tem. As marcas que você carrega, as marcas de dores que você carrega. Para que hoje você tivesse a percepção de vida que você tem e você tivesse medo, e você tivesse o medo de romper, o medo de se desafiar, o medo de acreditar em você mesmo. Pois a Bíblia diz que você é uma geração eleita, sacerdócio real. Ei, querido, se você ainda não está transbordando na vida de outras pessoas, se você ainda não está alcançando outras vidas, cara, se a sua história não está impactando outras pessoas, tem algo errado com você, cara. Pois a nossa vida, ela é um outdoor de promoção do reino de Deus. A nossa vida, ela é um outdoor de promoção do reino de Deus. Eu vou repetir isso de novo. A minha e a sua vida, ela é uma placa bem grandona, sabe? Onde as pessoas conseguem olhar. Elas olham e elas conseguem ter uma média do que é servir a Deus. E é a pergunta que eu quero trazer para você nessa noite: quando as pessoas olham para a sua vida, quando elas olham para você, o que é que elas enxergam? O que é que elas veem quando elas olham para você? Será que é um homem de Deus? Será que é uma mulher de Deus? E cara, eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de uma placa que denuncia a sua bandeira, sabe? Eu tô falando aqui de um modelo de vida. Eu tô falando aqui de um lifestyle, sabe? De um modelo de vida, de propósito. Quando as pessoas olham você trabalhando dentro do seu propósito, o que é que elas têm visto?
Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo, eu quero que você veja esse vídeo, e independente de onde ele esteja passando, se é no YouTube, se é no Facebook, se é no Instagram, eu quero que você entenda, Deus não colocou esse vídeo no seu caminho à toa, por isso assista ele de forma completa. Mas a revelação que eu quero te trazer nessa noite, querido, existem marcas que precisam ser cicatrizadas em nossa vida, de modo que elas não nos gerem mais dor. Existem marcas que precisam ser cicatrizadas, que precisam ser curadas. Sabe, eu gosto muito de fazer analogia a um corredor que está correndo e na sua mochila ele tem muitas pedras. Na sua mochila, no lugar de água para se hidratar, ele tem muitas pedras, ele tem muito peso. A velocidade desse corredor não é a mesma. O ganho de quilometragem desse corredor não é o mesmo. Não é o mesmo. O que você traz em sua bagagem, o que você traz em sua mochila vai determinar o quanto você consegue correr, cara. Você entende isso? O quanto você consegue avançar na vida. O quanto você consegue prosperar, o quanto você consegue multiplicar dons, o quanto você consegue multiplicar seus talentos, o quanto você consegue ressignificar a sua história. Ressignificar o seu passado, cara. Pega isso como uma visão nessa noite. Quer caminhar mais rápido? Quer voar cada vez mais alto? Começa a observar o que você traz na sua mochila. Começa a observar o que você traz dentro da sua bagagem. Sabe, eu moro hoje numa região, eu não sei se você está vendo esse vídeo, qual é o lugar do país que você está vendo esse vídeo. Por isso eu peço a você, coloque aí nos comentários de onde que você está vendo esse vídeo. Eu tenho um amigo lá do Canadá, eu tenho amigos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Coloca aí, escreve aí, eu estou vendo esse vídeo da cidade, do país. Eu tenho amigos em Portugal, falar nisso. Pessoal de Portugal, Deus abençoe a todos vocês, tá? Quem sabe em breve estaremos aí passando as férias. Pô, mas hoje nós moramos numa cidade onde a cultura de fazer trilha de moto é muito comum, sabe? É muito comum as pessoas prosperarem, comprarem sua moto e fazerem suas trilhas. Porque nós moramos numa região de muitas florestas, de muitas cachoeiras, e o pessoal gosta muito de explorar esses cantos com moto, né? Fazendo suas trilhas. E aí eu quero trazer a analogia do seguinte, olha. Imagina você numa moto, você está numa trilha linda, perfeita, e aí você vai pegar uma área de barro, de muito barro. Essa sua moto, é uma moto de 300 cilindradas, seu tanque está cheio, você tem um amortecedor mais top das galáxias, o seu motor é o motor mais top, é o motor mais forte possível, porém, o pneu que você está usando não é um pneu para uso no barro, é um pneu para uso no asfalto. Então esse pneu ele é liso, ele não tem aqueles gomos que cravam na terra e fazem a sua moto avançar. Qual é o sucesso do prazer que você vai ter nessa trilha? Eu te pergunto, querido. Qual é a alegria que você vai conseguir ter numa trilha onde o seu pneu, você tem a melhor moto do mundo, o seu tanque está cheio, o seu motor é top, porém o seu pneu não é um pneu apropriado para aquele terreno. Qual é o prazer que você vai ter nessa trilha, cara? Da mesma forma somos nós nessa vida. Nós temos um computador, o computador mais avançado do mundo. A ciência ela avança cada vez mais no desenho de tecnologias que avançam a inteligência artificial, mas eles nunca vão conseguir superar essa máquina aqui. Eles nunca vão conseguir superar essa máquina aqui, sabe? Então você tem hoje a melhor ferramenta do mundo. Você tem hoje o melhor equipamento do mundo, porém, você ainda insiste em usar pneus que foram usados lá atrás. Vocês estão entendendo até aqui? Você ainda insiste em usar pneus inapropriados para a zona de barro.
Você ainda insiste em usar pneus que não são próprios para estar caminhando na área que você escolheu. Então, é preciso que você pare e troque esses pneus para que você de fato consiga aproveitar essa trilha chamada vida. Para que você de fato consiga avançar nessa trilha chamada vida. Ei, quantas pessoas nós conhecemos que ainda estão presas àquela surra que levou do pai há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Quantas pessoas nós conhecemos que ainda estão presas àquele divórcio do casamento que fracassou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Quantas pessoas nós conhecemos que ainda está presa àquela resposta que ela recebeu há 8 anos atrás, há 5 anos atrás? Querido, deixa eu te falar uma coisa, não aceite levar nada de ninguém. Não aceite levar nada de ninguém em sua mochila, porque isso vai te prejudicar. Isso vai atrapalhar a sua trilha, cara. Isso vai atrapalhar a sua trilha, meu amigo, minha amiga. Decida caminhar da forma correta, decida avançar da forma certa. Essa pessoa que está hoje olhando para mim através dessa lente aqui, ó, chamada câmera, está vendo esse rapaz aqui falando com você, não é aquela mesma pessoa de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, não é a mesma pessoa de 1 hora atrás, porque as experiências que você adquiriu há 1 hora atrás te transformaram numa pessoa diferente hoje. Você consegue entender isso? Então é a sua oportunidade de ressignificar isso, cara, e avançar, e avançar, e avançar cada vez mais. Mas eu te pergunto, o que é que te prende? O que é que faz você ainda estar preso àquele ambiente? O que é que ainda faz você ainda se prender àqueles ambientes, àquele passado, àquela história? Libere nessa noite o perdão necessário para alcançar um novo nível, para alcançar uma nova velocidade, para alcançar, cara, um degrau mais alto do que você está vivendo hoje, sabe? E eu não estou falando aqui de dinheiro, porque eu entendo que a prosperidade, ela não começa na conta bancária. A prosperidade, ela começa aqui dentro. Quando você aprende a administrar o pouquinho que você tem, você vai alcançando novos níveis e novos níveis. As guerras, elas não são traçadas de forma inicial no campo de guerra. Entenda isso. As guerras não são traçadas no momento inicial no campo de guerra. As guerras quase sempre elas têm o início no ambiente mental. Deixa eu ilustrar aqui melhor para você. Deixa eu contextualizar. Todos nós aqui conhecemos aquela história de Davi e Golias. Você conhece? Eu tenho certeza que você conhece. Davi, ele chega no campo para trazer a comida dos seus irmãos, para trazer um agrado ali para o general, enfim, para os amigos ali dos seus irmãos. E ele escuta um guerreiro grande, forte, deveria ter o triplo do tamanho dele, o dobro da força, gritando e ofendendo todo o exército do povo de Deus. E aí, Davi olha para os soldados, isso é bíblico, está lá na Bíblia. Davi olha para os soldados e diz assim: quem é esse incircunciso? Os irmãos de Davi olham para ele e dizem assim: menino, o que você está fazendo aqui? Você é maluco? Cai fora daqui. O que você acha que você está fazendo aqui? Quem é você para estar aqui? Só que na cabeça de Davi, aquele cara que estava confrontando o povo de Deus era só mais um que ele ia destroçar. Então entenda, a guerra não foi vencida quando Davi joga pedra na cabeça dele, atinge a sua testa e arranca a cabeça do gigante. Não! A guerra começou a ser vencida aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Vocês entendem isso? A guerra começou a ser vencida aqui dentro. Quando ele não aceitou a afronta do inimigo, derrubá-lo. Quando ele não aceitou que a afronta do inimigo chegasse até ele. Quando ele passou a entender que
O Deus que ele servia já deu autonomia para ele para derrubar leões, para derrubar ursos. Sabe? E quem era aquele gigante? Ei, querido, deixa eu te contar um segredo. Os gigantes que se levantam nas nossas vidas, eles são gigantes não para nos matar, eles não se levantam para nos matar. Eles se levantam para nos promover a novos níveis. E Davi, ele olha e diz assim, tá, qual que é a recompensa? Qual é a recompensa pro cara que derrubar esse maluco aí? Qual é a recompensa pro cidadão que arrancar a cabeça dele? Opa! Vai casar com a filha do rei, vai caminhar com o rei, vai estar no exército do rei pessoal, olha só. Então assim, as adversidades que se levantam, elas se levantam para nos promover, para nos colocar em níveis maiores. Agora eu vou te levar para algo ainda mais profundo. Davi, ele começa a ser treinado no campo, num ambiente escondido, cuidando das ovelhas do pai. Quando, Lucas? Quando o seu rebanho é atacado por leões, e aí ele vai, pega o cajado dele, defende a ovelha, mata o leão. Quando o seu rebanho é atacado por ursos, e aí ele levanta, tira a ovelha da boca do urso. Vocês entenderam? Então o gigante e toda aquela plateia que estava ali vendo o gigante era só um ambiente de promoção para com a vida de Davi. E aí eu quero te perguntar nessa noite, eu queria trazer a você a essa como é que eu posso falar, a essa reflexão. Quais são os gigantes que têm se levantado e você está achando que se levantou para te matar, que se levantou simplesmente para te derrubar? Vença-os. O nome dessa campanha aqui, galera, é Desafiando os Gigantes. E toda semana eu quero trazer ferramentas, eu quero habilitar você com ferramentas de como você pode derrubar os gigantes em nossas vidas, em sua vida. Lute, acredite, sabe? Deus tem um ambiente de promoção para sua vida, cara. Deus tem um ambiente de promoção. Esse gigante que se levantou, ele não se levantou com... Ele acha que se levantou com a missão de te derrubar, mas ele só está sendo usado para te promover. Olha só o que Deus diz para Josué, lá em Josué 1:9. Ele fala assim, ó: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. E aí, o inimigo, ele tenta, cara, roubar essa certeza do nosso coração, ele tenta roubar essa certeza de nós, fazendo com que a gente venha se apavorar com a ideia de que um gigante está à nossa frente. Mas se você esquecer de tudo que eu falei aqui nessa noite, você possa guardar uma semente. O gigante na vida daquele que ama a Deus, e eu não estou falando aqui de cristianismo, eu estou falando de filhos, daqueles que amam a Deus, eles se levantam com a intenção de nos promover. Eu tenho um amigo muito querido, Bruno Bunhosa. Ele estava me contando um testemunho poderoso que aconteceu com ele esses dias. Ele estava morando numa casa top, numa casa fantástica, o aluguel cabia no orçamento dele. Eu estive na casa, eu dormi na casa. A casa, queridos, era quase uma mansão, muito top a casa. Só que as finanças dele simplesmente começaram a apertar. E aí ele perguntava a Deus: Deus, por quê? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou fiel e o Senhor está apertando tudo, por quê? Até que chegou um momento que ele disse: não, tá, eu vou para minha casa. Ele tem uma casa, a casa dele está em fase de obras. Tá? Ainda não tinha piso, ainda muitos cômodos ainda não tinha reboco. E ele me contou que tem uma parte da casa dele que ainda nem janela tem. E ele teve que se mudar para essa casa. E aí ele foi. Não, eu vou me mudar, eu vou estar dentro da minha casa, é meu, não pago aluguel, tô tudo certo.
Uma semana depois ele foi ver a casa. Ele foi pegar o restante das coisas dele que estavam na casa de aluguel. E para surpresa deles, querido, pasmens, o teto de gesso havia caído completamente. O gesso do quarto das filhas dele, dos filhos deles, havia caído também. E só aí ele teve dimensão do livramento que Deus deu para a vida dele, que Deus trouxe para a vida dele. Sabe? Então aqui eu vou ler mais uma vez, olha, João 13:9 diz assim, ó: respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que eu estou lhe fazendo, mas, porém, entenderão mais tarde. Então, querido, hoje você pode não estar entendendo por que a sua vida está do jeito que está. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te trazer essa palavra de motivação nessa noite. Confie em Deus. Confie em Deus. Acredite que Deus ele tem o melhor para os seus filhos. Acredite que Deus ele tem o melhor para os seus. E com toda certeza ele tem o melhor para a sua vida também. Confie nele. Acredite, Deus tem o melhor para todos nós. Queridos, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você. Você que está aí me assistindo do Facebook, do Instagram, do YouTube, do nosso canal do YouTube. Eu quero te dizer que esse inimigo, ele não se levantou para te matar. Ele não se levantou com a intenção de te derrubar, mas para te promover a novos níveis. Mas com a intenção, com o propósito de te promover. E não importa quais sejam as marcas que você carrega hoje, eu não sei se você de repente foi violentado na sua infância. Eu não sei se você de repente foi maltratado pelos seus pais, foi maltratado por um ente querido. Mas eu quero te trazer uma novidade. O Senhor ele está disposto a lançar fora esse medo que te aprisiona. O Senhor está disposto a lançar fora esse medo que te impede de avançar. Mas existe um porém. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E todo aquele que abrir a porta, Ele não vai arrombar a sua vida. Ele não vai invadir a sua vida. Você tem que entregar para Ele. Você tem que ceder para Ele. É você que abre a porta e aí Ele vai entrar e vai cear com você. Então, abra a porta da sua vida para que Jesus possa entrar. Eu não estou te chamando para ser um religioso, eu não estou te convidando para ser um crente de igreja. Cara, eu estou te chamando para ser um filho de Deus. Eu estou te chamando para ser alguém que caminha segundo a vontade de Deus. Então pega essa revelação para você nessa noite, pega esse entendimento para você nessa noite. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus ele tem o melhor para você, para mim, para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todos esses amados, por todas essas amadas que estão assistindo essa live. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia nos trouxe até aqui, Senhor. Muito obrigado. Pai, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, alcance a cada um, meu Deus, nessa live. Alcance a cada um, Senhor, a casa de cada um deles, meu Pai. Trazendo paz, trazendo entendimento, trazendo, Senhor, a alegria que só a tua presença provoca em nós. Em nome de Jesus. E que essas pessoas, meu Pai, possam tomar em seu coração a decisão de mudar de vida. A decisão de sair da sua zona de conforto e acreditar que o Senhor é Pai. Que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. E acreditar que o Senhor enxerga em níveis e ambientes que nós não somos capazes de enxergar. Amplia, Senhor, a nossa capacidade de visão, para que a gente não venha fazer escolhas ruins,
para que a nossa vida seja uma vida repleta, meu Deus, de desafios, sim, mas que nós possamos colecionar vitórias, que nós possamos ser colecionadores de vitórias, de bênçãos. Em o nome de Jesus, eu te agradeço por cada amado aqui. Amém e amém. Querido, você que ficou até aqui nessa live, você que assistiu esse vídeo até aqui, por favor, olha só, a nossa última live bateu 260, ou foi 270 visualizações, mas pouquíssimas curtidas, sabe? Então, por favor, dá essa moral aí, curta, compartilhe e se inscreva. Se você estiver no YouTube, se inscreva aqui no canal, tá? Eu pretendo trazer esses vídeos pelo menos uma vez por semana, tá certo? E eu agradeço de coração a cada um de vocês que estiveram aqui conosco até agora, tá bom? Que Deus abençoe e até mais. Fui!